Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Boa tarde também a quem nos acompanha em casa e sobretudo à família do nosso irmão David Carquês, por quem rezamos hoje e confiamos ao Senhor. Que o Senhor o acolha no seu reino, perdoe as suas faltas e que o abençoe e que também Ele nos inspire no nosso caminho para Deus. Hoje é o segundo domingo, vésperas do segundo domingo da Quaresma, e como sabemos a Quaresma convida-nos à oração, à penitência, ao jejum, aos sacrifícios, e que o nosso irmão David Carquês, como toda a primeira geração, como todos os primeiros que chegaram, foram pessoas de sacrifício, de luta, que não cruzavam os braços perante as grandes dificuldades da vida, procuravam, quando um caminho não dava frutos, procuravam outro. É assim a vida do cristão. O cristão nunca cruza os braços, nunca deixa de caminhar. E vamos então pedir ao Senhor que nos inspire, que nos dê força, e vamos pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos ou omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Convertei-vos a vós, Pai eterno, os nossos corações, para que, buscando o único bem necessário e praticando as obras da caridade, nos consagremos inteiramente ao louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus ordena-te hoje que cumpras estas leis e mandamentos. Tu os guardarás e cumprirás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje obtiveste a promessa do Senhor de que Ele seria o teu Deus, e tu deves seguir os seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, leis e preceitos, e escutando a sua voz. E hoje o Senhor obteve de ti a promessa de que serás o seu povo, como Ele tinha declarado, e cumprirás os seus mandamentos. Ele te elevará pela glória, fama e esplendor, acima de todas as nações que formou. E serás um povo consagrado ao Senhor teu Deus, como Ele prometeu. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eterna glória, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? Se vos saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos a celebrar a missa de sétimo dia pelo nosso irmão David Carquês. E quando celebramos uma missa de sétimo dia, eu repito sempre isto: os números na mentalidade hebraica, na mentalidade da cultura de Jesus, são simbólicos. O número 3, o número 5, o número 7, o número 50 referem-se às coisas de Deus. O número 2, o número 4, o número 6, o número 8 referem-se ao mal e às coisas do mundo. E quando nós dizemos que estamos a rezar pelo nosso irmão na missa de sétimo dia, é a dizer que confiamos no nosso irmão, usando a linguagem e a mentalidade hebraica, que não é a nossa mentalidade, como nós sabemos, a nossa mentalidade latina, de onde nós viemos, e agora sobretudo as gerações mais novas, com o choque cultural com a mentalidade eslava, nórdica da Europa. O nosso irmão Davi, como toda a gente o conhecia, era um homem de comunidade, um homem de sacrifício, um homem de luta, uma família grande, e quem privava com ele, lembra-se que hoje, este dia 12, era o aniversário do seu nascimento para o mundo, e era um dia de reunião com a família, um querer estar junto com a sua família, o que era um exemplo. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós atravessamos no tempo que corre é a família.
A família tem sofrido muitos ataques e nós temos colaborado. Nós cristãos temos colaborado com muitos ataques e às vezes viramos a cara para o lado, fazemos que não vemos os ataques. Hoje corremos graves perigos dos pais perderem a autoridade, uma sociedade enganosa que quer fazer crer que tudo é da esfera do Estado e não é assim. Há coisas que são do direito universal, há coisas que são dos valores universais e a família é um desses valores. Já foi atacada por muitos sistemas, mas a família é um valor universal, não pode ser questionável. E a sociedade, se deixar questionar a família, o valor da família, estará toda a sociedade em perigo, porque atrás de um valor universal cairá outro valor universal. A grande maioria das pessoas, certamente, nem pensa muito que são valores universais. Mas há valores que são intocáveis. Um deles é a família, que o nosso irmão Davi era um exemplo de amor à sua família, todos os sacrifícios, todo o seu viver, toda a sua referência era a família. É um valor universal, era inquestionável. Na sua vida, no seu exemplo, inquestionável a questão da família. E isso é ter a família como valor universal. Nós não ouvimos muito isto ultimamente, mas na cultura de onde nós vimos, judaico-cristã, que também é bom que repitamos isto, nós vimos da cultura judaico-cristã, e na cultura judaico-cristã este valor da família é intocável, mas está em perigo. Está em perigo. E é bom sublinhar isto no dia que celebramos a missa de 7º dia do nosso irmão David Carquês, que era um homem que tinha isto muito bem esclarecido na sua mente, no seu coração, na sua vida, nos seus propósitos, dava testemunho deste valor universal. Por onde quer que passasse, a sua vida era um valorizar a família. Eu não sei se os mais novos me entendem, certamente não me entenderão, mas é bom que falemos disto. Há valores universais e um deles é a família. E hoje este valor está muito atacado, como o valor da paz, um valor universal, o valor da justiça, o valor do amor ao próximo. São tudo valores universais que nós não podemos, e que o exemplo daqueles que vão partindo nos inspira e nos dê força. Hoje, no Evangelho, e nesta Quaresma, e neste sábado, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, o Senhor dá-nos um conselho. E o conselho é este: rezai pelos vossos inimigos e perseguidores. É um conselho muito duro. É um conselho que no mundo de hoje é contraditório. Rezai pelos vossos inimigos e perseguidores. A grande novidade do Evangelho não é que o Pai, que Deus, seja misericordioso e ame todos. A grande novidade do Evangelho é que aquilo que Jesus Cristo nos diz é que nós podemos também fazer o mesmo que Deus. Amar os inimigos e amar aqueles que nos perseguem. Nós podemos fazer isto, e é a grande novidade do Evangelho, e nesta Quaresma devemos pensar nisto. Nós também vivemos um tempo que o grande pecado do nosso tempo, eu não sei se vós refletis sobre isto, mas o grande pecado do nosso tempo, há alguns pecados que estão normalizados e que a gente deixou de ver, mas o grande pecado do nosso tempo é tentarmos esquecer que temos alma. O homem de hoje vive como se não tivesse alma, como não tivesse nada para salvar, nada
que lhe dê a vida, o caminho para a eternidade. Os netos e os filhos do nosso irmão David, que ele era um homem de fé. Ele tinha consciência que tinha uma alma para salvar. Ele não acreditava que a vida acabava assim. Olhai que este projeto que há no mundo de hoje, de reduzir o homem à dimensão animal. Hoje vivemos num mundo que muita gente põe acima de ser homem a condição de animais. Se tu fizeres uma coisinha a um cãozinho ou um gatinho, que tem os direitos deles, é verdade, mas o homem, a mulher, foram criados à imagem de Deus e têm uma alma para salvar. E é esta a diferença. O nosso irmão Davi acreditava nisto e por isso a sua vida procurava ser justo, procurava rezar, procurava conviver. Nós hoje até quase que temos vergonha de conviver, quase que temos vergonha de fazer festa. Olhai a alegria que o Sr. David tinha de fazer festa no dia dos seus anos, no dia de hoje, que se ele fosse vivo estaria a celebrar o seu aniversário. E isso são formas de mostrar que a nossa vida tem sentido. O Sr. David não morreu. O Sr. David só passou para outra situação, para outro lugar diferente daquele em que nós estamos. A morte não faz sentido. Nós não somos animais, o nosso corpo é animal e como animal vai terminar, mas nós temos a dimensão espiritual e nós estamos-nos a esquecer disto. É o grande pecado do nosso tempo e colaboramos com isto. Vivemos como animais. Podemos fazer tudo. Nada é mal. Apetece-me, ponto final. Eu sou moderno. As desculpas que nós damos. E o princípio é este. Tu és um animal. E, portanto, há uma coisa que ultimamente me assusta, que é a eutanásia. Na nossa sociedade e nas nossas comunidades portuguesas, eu vejo muito amor aos seus pais, algumas famílias, e eu curvo-me perante essas famílias. Mas, meus amigos, começa a haver coisas assustadoras. Começa a haver coisas muito preocupantes. Eu não falo das outras famílias. Eu falo das famílias dos portugueses. A justificação de ter uma morte justa, uma morte tranquila. Procura a morte para ti. E nas nossas comunidades de portugueses, começa a haver justificações muito preocupantes. Olhai que nós vimos um povo. O nosso irmão Davi chegou aos 91, faria hoje 92, graças a Deus, e sentia-se amado pela sua família, e sempre a pandemia foi um flagelo que aconteceu em muitas famílias. Houve muitos irmãos nossos que sofreram muito e partiram, e alguns estão com grandes dificuldades, mas nós devemos estar atentos. Em Portugal, os nossos políticos andam aflitos para dar a eutanásia, mas ela está aqui no Canadá. E é uma das coisas, no silêncio da noite, no silêncio do escuro das casas, na justificação da morte bela, como a morte fosse alguma vez bela, com a justificação mais disparatadas em nome da liberdade, a liberdade de escolher, que ninguém escolhe absolutamente nada. E nós... Agora é assim. E é preocupante. E eu falo, e repito, falo por aquilo que vejo e por aquilo que sei em algumas comunidades, algumas famílias. E não é só na comunidade de Kingston. Um pouco em todas as comunidades, que falam português, porque nós vamos sabendo esses assuntos. Não vale a pena virar a cara para o lado. A morte não faz sentido. Justifiquem como justificarem. Quando veio aqui a senhora secretária de Estado, eu já é a terceira vez ou a quarta, e peço-vos perdão de repetir isto, ela vinha ali com a teoria da eutanásia, que vai haver em Portugal,
E eu disse, olha, eu sou padre há 30 e tantos anos, nunca vi ninguém que quisesse morrer. Devem estar todos no Parlamento português. Todos aqueles que querem morrer. Mas aquilo que me preocupa é as justificações do silêncio, do escuro, das esferográficas que deviam ser queimadas. Há esferográficas por aí que deveriam ser queimadas. E repito, não estou a falar e honrosamente temos que ter orgulho de muitas famílias portuguesas que foram educadas e mantêm-se. Mas de vez em quando surge alguém com grandes teorias modernas, em nome disto e daquilo, que me preocupa. E temos que estar todos muito atentos. Quantas vezes, na minha casa, às vezes à noite, alguém telefona a dizer que não quer morrer, porque ainda está lúcido. E a proposta foi-lhe feita. Em nome de uma morte justa, uma morte tranquila, uma morte bonita. Quando essas pessoas que têm essa coragem, que às vezes é pessoas que estão ao lado, que não é bem diretamente da família, justificam com umas cores muito bonitas. Eu não quero morrer. Eu só quero amor. Louvemos o Senhor e rezemos por tudo o que está a acontecer no nosso mundo e os projetos de morte que andam por aí à solta, em nome do progresso, em nome da verdade. E aquilo que nos faz falta é amor das nossas famílias. Esta geração que está a chegar ao fim tratou dos seus pais, tratou do amor com carinho dos seus, e agora chega ao fim, tem a proposta de uma morte justa. Eu peço imensa desculpa, a mim revolta-me, e sobretudo ser português e ver aquele Parlamento a discutir estes disparates e as justificações que se dão. Demos graças a Deus pelas famílias boas, por aqueles que ainda têm alguns valores e por aqueles que acreditam no valor da família, no amor, na proximidade, no carinho, porque graças a Deus temos muitos. E era isto que nos tornava diferentes. E era isto que nos tornava um povo belo, um povo com amor, com afeto. Era isto que nos tornava tão especiais. E não nos deixemos cair nestes modernismos que não são modernos de nada, que isto não tem nada de modernidade nenhuma. Quando o cristianismo chegou, quando o cristianismo foi proposto nos países onde nós viemos, havia eutanásia, havia morte. E foi devagarinho, as famílias foram sendo conquistadas por o amor, por o afeto. Quem de nós não lembra aquela história que os nossos pais nos contavam, deixar os velhotes no monte? Quem de nós, na nossa tradição em Portugal, não se lembra dessa história? E como foi quebrada? Os meus avós contavam essa história com respeito. Porque isto que está a acontecer agora não é novidade nenhuma. É novidade só para alguns que perderam o sentido da alma, perderam o sentido da vida, perderam o sentido da salvação, perderam o sentido para Deus. Não venham com argumentos de liberdade. Não venham com esses argumentos. Não há liberdade nenhuma nisto. Há outros projetos, há outros interesses, há outros objetivos. Que o Sr. David nos inspire pelo seu amor à família e que a família do Sr. David continue a ter estes valores, porque agora são uns, amanhã serão outros, vimos uns atrás dos outros e todos precisamos de carinho. Há coisas que nós não sabemos compreender, que não compreendemos, mas o valor da família deve nos fazer pensar, e que nesta quaresma, sobretudo os mais novos,
que aprendam a amar a sua família, a dar valor aos seus pais, a dar valor de onde vêm, a dar valor àquilo que somos por causa da nossa própria família. E repito mais uma vez, o Sr. David era um inspirador nisto, como tantos portugueses que nós temos, que nós, graças a Deus, temos por aí. E o nosso obrigado a este serviço de amizade à família, que não é comum, que já não é comum, e já começa a haver sinais muito preocupantes por aí. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e de Maria, homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Irmãos e irmãs, é amando os nossos inimigos que imitamos a perfeição do Pai Celeste. Peçamos então confiadamente: Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pelos pastores da Igreja de Cristo, que anunciam a lei do amor que Ele ensinou e a põem em prática com coragem e humildade, oremos. Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pelos responsáveis das nações da terra inteira, que se abrem à mensagem do Evangelho e não se limitam a respeitar quem os respeita, oremos. Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pelos homens e mulheres que em todo o mundo tomam a sério a boa nova de Jesus e oram por aqueles que os perseguem, oremos. Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pelas famílias que perderam entes queridos, nas tragédias provocadas pela violência e rejeitam sentimentos de vingança, oremos. Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pelas pessoas e grupos desta comunidade que trabalham para que os dons de Deus sejam repartidos sem distinção por toda a gente, oremos. Senhor, ensinai-nos a perdoar. Rezemos pela guerra da Ucrânia, para que o Senhor nos livre ou da guerra química ou da nuclear, porque tudo é possível neste momento. Rezemos para a força daquele povo e por todos aqueles que procuram a paz. Ensinai-nos a perdoar. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que estes santos mistérios, instituídos por nossa renovação espiritual, nos tornem dignos de participar dos seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos. Concedei este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais, que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo David Carquês, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo em parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e seus familiares, a sua esposa Emília, os seus pais, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes.
escutem, alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor. Escutem, alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Protegei continuamente, Senhor, aqueles que lamentais nos divinos mistérios e dai a consolação da vossa graça àqueles que formaste com os ensinamentos celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Só gostaria de lembrar que esta noite vai haver mudança de hora e na próxima segunda-feira teremos o funeral do nosso irmão, também Manuel Teves, também um dos primeiros dos que chegaram, um grande devoto também do Divino Espírito Santo, o Senhor Santo Cristo e Nossa Senhora. E agradecer a quem nos acompanha, a todos vós que vieste, à família de Carquês, e sobretudo pelo testemunho de família, e que continue, que a memória do Sr. David continue naquilo que era um dos seus grandes valores e que eu admirava, como outros portugueses que são homens e mulheres de família. E esse valor temos que admirar, portanto, e também os filhos e os netos, por carinho que lhe deram, porque ele falava disso. Ele falava muito disso. E convidar a todos, quem está em casa, através de YouTube, a rezar connosco o terço. Nós estamos num tempo de que precisamos de rezar. Têm aparecido imagens e vídeos na Ucrânia, quando de retirar o Santíssimo Sacramento da Catedral de Kiev para um bunker, as pessoas ajoelharam-se na estrada com respeito à Santíssima Eucaristia. Nós hoje vamos perdendo o sentido do valor da Eucaristia. Na Ucrânia, toda a gente ajoelhada com a guerra, com as bombas, ao levarem o Santíssimo Sacramento para um bunker, para esconder o Santíssimo Sacramento enquanto houver guerra. E, portanto, é um testemunho que nos fica e que nos deve fazer pensar, nós que andamos com tantas teorias, com tantas coisinhas,
e sobretudo com coisas com tanta falta de respeito aos valores universais que foram criados e que acompanharam tantas gerações. A todos muito boa noite, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Senhor.